Quando tratamos sobre o nosso relacionamento com Deus, sempre temos dito a necessidade da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão com Deus, para que então estejamos munidos de poder, discernimento e sabedoria para testemunhar sobre a pessoa de Cristo Jesus. Hoje falaremos um pouco melhor sobre como testemunhar e também sobre outros assuntos contidos na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos avançando a passos largos para o final desse trimestre, que tem nos ajudado a entender como melhor crescer em um relacionamento com Deus. E já tratamos aqui sobre várias questões como oração, estudo da Bíblia, e nesta oportunidade falaremos sobre algo também muito especial e importante, que é o testemunho de Cristo Jesus na nossa vida. Logo quero agradecer a você por estar conosco e de forma especial pedir que você deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este material e caso você ainda não seja inscrito, que você possa se inscrever nesta grande classe da Escola Sabatina que hoje conta com mais de 1.600 pessoas espalhadas por todo o mundo, acessando, estudando e aprendendo sobre a Palavra do Senhor. Por isso, seja bem-vindo à nossa classe e de modo especial eu quero convidar você a irmos juntos a uma oração para que então, munidos do poder do Espírito Santo, tendo a direção dele, possamos compreender o assunto contido na lição desta semana. Então, onde quer que você esteja, receba as bênçãos de Deus através desta oração. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado por nos conceder o privilégio de nos reunir neste momento tão oportuno para abrirmos juntos a Tua Palavra e orando ao Senhor, rogar o Teu Espírito para que Ele abra o nosso entendimento para a compreensão do tema e de forma especial nos ajude a tomar decisões ao Teu lado. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que fazem parte desta grande classe da Escola Sabatina e aqueles que estão chegando, a fim de que todos sejamos dirigidos, orientados e abençoados sempre pelo Senhor. Fica conosco, concede-nos o Teu perdão, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos na 12ª lição desse trimestre, estamos muito próximo de encerrarmos esse trimestre, que trabalhemos juntos a temática de como desenvolver e crescer no relacionamento com Cristo Jesus. De modo especial, o próximo trimestre já está aí nos convidando a também adquirir a nossa lição, fazer a assinatura dela, para que juntos possamos adentrar o estudo que teremos no próximo trimestre. No próximo trimestre falaremos sobre a primeira e a segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto, um estudo riquíssimo que eu e você temos que aproveitar ao máximo para aprender mais e, de forma especial, viver um relacionamento com Deus que seja para a vida eterna, ok? Logo eu quero convidar você a ter em suas mãos a sua Bíblia e abri-la, logicamente, bem como também a lição da Escola Sabatina, pois nós vamos então na 12ª lição desse trimestre, que tem como título geral Testemunhando de Cristo. E o verso para memorizar desta lição se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, no verso de número 4. E eu gostaria, logicamente, de convidar você para que possamos ler e compreender aquilo que o profeta nos orienta de forma divinamente inspirada. A palavra do Senhor diz assim, observe: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Esta é uma belíssima declaração registrada por Isaías que nos ajuda a compreender de modo especial alguns detalhes muito importantes da relação do ser humano com Deus e qual o propósito dela. Observe que o texto bíblico vai dizer o seguinte: o Senhor, o soberano, me deu palavras de sabedoria. Veja, como que eu posso acessar no Senhor palavras de sabedoria? Eu e você já sabemos, estudamos durante esse trimestre, através do contato com Deus, através da palavra dele, a Bíblia, ele comunica a mim e a você conhecimento e sabedoria. E uma vez adquirido este conhecimento, o Senhor espera que você e eu possamos utilizá-lo dele. Utilizar para quê? O texto diz: para que eu saiba e fale palavras de consolo ao cansado. Então veja, você se relaciona com Deus por meio da Bíblia, e por meio da Bíblia Deus comunica a você palavras de sabedoria. De posse dessas palavras, você tem agora a oportunidade de ser usado como instrumento para consolar os cansados,
com base na palavra de sabedoria que adquirimos no Senhor. E como eu e você podemos, de modo ainda especial, adquirir essas palavras de sabedoria por meio da Bíblia? O próprio texto vai dizer: todas as manhãs me acorda e abre o entendimento para ouvi-lo. Eu me identifiquei de forma muito especial com esse texto, porque essa é a minha realidade manhã após manhã. Todas as manhãs eu tenho o hábito de levantar, fazer a minha oração e buscar a orientação de Deus da sua palavra, estudando um capítulo da Bíblia por dia, a fim de que possa entender melhor a vontade de Deus e, uma vez aprendendo, eu possa então praticar. Então veja, aqui Isaías diz que todas as manhãs o Senhor o acorda a fim de abrir o seu entendimento e conceder a ele a oportunidade de ouvi-lo. Ouvir a partir de onde? A partir da palavra de Deus, de onde extraímos por meio da graça palavras de sabedoria que serão certamente usadas para nosso consolo, mas principalmente também para o consolo do cansado. Você consegue entender isso? A lição ainda vai destacar o seguinte de forma muito pontual: nunca sabemos como nossa atitude como cristão pode impactar outras pessoas. Logo, eu e você precisamos sempre estar preparados para que, independente de qual seja o contexto, você e eu estejamos prontos para testemunhar daquele Deus que conhecemos e do Deus com quem nos relacionamos. A lição de sábado traz aqui uma pequena história de um pastor que estava dirigindo no trânsito e, enquanto dirigiu, teve um pequeno litígio, um problema com uma pessoa que também estava no trânsito. O pastor estava um tanto quanto atrasado para chegar aos seus compromissos e queria chegar a tempo. E quando ele chega à igreja e inicia a lição da escola sabatina, para sua surpresa, ele encontra dentro da igreja aquele homem com quem ele teve um desentendimento no trânsito. O texto e a história leva eu e você a entender, assim como dissemos anteriormente, que nós não sabemos qual vai ser o impacto das nossas atitudes na vida das outras pessoas. Por isso, sempre precisamos estar atentos à orientação divina, com calma e paciência, para lidar com as outras pessoas e utilizar os momentos oportunos para testemunhar de Cristo Jesus. A lição vai adiante, na parte do domingo chama a minha e a sua atenção para o seguinte tema: transbordando do coração. Observe que a lição vai destacar: Jesus nos deu uma ordem para compartilhar sua mensagem com o mundo. Portanto, vão e façam discípulos. Mateus capítulo 28, verso 19. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fazer discípulos que, por sua vez, façam outros discípulos. Assim, todos proclamam o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas, conforme Apocalipse capítulo 14, no verso 6 a 12, preparando o mundo para a breve volta de Cristo Jesus. Então entenda, ao vir ao mundo, Jesus nos concedeu bênçãos e de forma especial nos concedeu também privilégios. Contudo, toda bênção e privilégio traz consigo responsabilidade. E a responsabilidade das boas novas do Evangelho e da salvação em Cristo é que eu possa crer e viver com base nisso, mas ao mesmo tempo também possa compartilhar com outras pessoas. É como o exemplo do remédio. Você se sente mal, vai ao médico, o médico te dá uma receita, você compra o remédio, leva para casa, toma e é curado. No dia seguinte você descobre que um vizinho teu também está com a mesma enfermidade que você tinha ontem. Agora, logicamente, você tem em suas mãos 2 opções. Você pode reter o remédio somente para você, ou você pode tomar esse remédio e emprestar para o seu vizinho. Por quê? Porque foi bom para você. E se foi bom para você, vale a pena compartilhar com outras pessoas. Assim também é o Evangelho. Uma vez que você conhece, experimenta e é abençoado por ele, o Senhor espera que você possa compartilhar as boas novas do Evangelho para que todo mundo também seja beneficiado. A lição ainda vai destacar: o verdadeiro testemunho é frequentemente contar o que Deus está fazendo em sua vida. Perceber o que Ele está lhe ensinando enquanto você crê nele e então compartilhar esta experiência com os outros. Você consegue entender esse detalhe? A partir do momento que você se envolve num relacionamento real e sincero com Deus por meio da Bíblia, oração, por meio da comunhão com a sua família e, em especial, aplicando na sua vida de forma prática o que Ele nos ensina, você terá experiências práticas para relatar aos outros. Lembra do exemplo do remédio que eu dei? Você experimenta, é curado. Logo você pode então falar daquele remédio.
porque você já fez uso dele e ele foi bom para você. Então você pode compartilhar. Quando vamos ao finalzinho da lição de domingo, um texto muito bonito destaca o seguinte: Pedro e João afirmaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, conforme relatado em Atos capítulo 4, verso 20. Uma vez que você tem uma experiência com Jesus, através, como dissemos, da oração, do estudo da Bíblia, da comunhão, você terá habilidades para transmitir essa experiência aos outros, porque será algo transparente em sua vida. Você consegue entender? Quando você é curado de uma enfermidade a qual você carregava, todos notarão que você foi curado. A única coisa que você precisa dizer foi qual o remédio. Assim também acontece com o Evangelho. Quando você se debruça sobre a cruz de Cristo e aceita a vontade de Deus na sua vida, a sua vida será transformada. Isso é fato. A única coisa que você vai precisar dizer aos outros foi quem proporcionou essa transformação, apontando então para Cristo Jesus. A lição vai adiante e na parte de segunda-feira vai ressaltar o seguinte tema: sem imposição, mas com poder. Observe que a lição destaca: você já se perguntou como Jesus mantinha disposição para trabalhar, curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente dia após dia? Lemos que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, verso 36 registra isso. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam o seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir pessoas a Ele, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Você consegue entender? Note, quando observamos a vida e o ministério de Cristo, em especial no Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais conciso, mas extremamente dinâmico e operativo, você notará que Jesus, em grande parte de seu tempo, dedicou toda a sua vida e seu ministério a fim de atender a necessidade das pessoas, pregar o Evangelho e conduzi-las a Deus. Quando você analisa a intensidade da vida de Jesus, parece que Jesus fez mais do que tinha tempo para fazer. Como isso era possível? Jesus se apegava na necessidade das pessoas. Você consegue entender? Quando você observa a necessidade das pessoas, sabendo a experiência e o recurso que você tem nas mãos, você logicamente tentará de alguma maneira ajudar as pessoas. Você não se privará e não se furtará a entregar a elas aquilo que foi bom para você. Você consegue entender? Jesus não tinha condições de ver as pessoas padecendo de enfermidades, seja ela ligada ao pecado, psicológicas, físicas, independente de quais sejam, e permitir que elas permanecessem dessa forma. Quando eu e você experimentamos a Cristo Jesus e a sua palavra, a mesma transformação ocorre em mim e em você, e o mesmo impulso para ajudar as pessoas e pregar o Evangelho haverá também em nós, assim como houve em Cristo Jesus. A lição vai destacar assim ainda: em nosso testemunho devemos imitar o exemplo de Jesus. Ellen White afirma: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Lembre-se disso. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e não para impor o Evangelho. Você consegue entender? Jesus em nenhum momento fez com que, como diz o ditado, as pessoas aceitassem o Evangelho goela abaixo. Pelo contrário, Jesus esteve aqui para pregar e mostrar o caminho. Todos aqueles que aceitaram a pregação e de forma especial tomaram a decisão de segui-lo nesse caminho foram aceitos por Deus. Logo, aqueles que assim não fizeram ficaram para trás. Mas não há imposição, não há obrigação, não há força, não há coerção para que as pessoas aceitem o Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho é um Evangelho de transformação e paz, e com a mesma paz precisa então ser anunciado. Você consegue entender isso? A lição vai adiante, na parte de terça-feira, vai destacar o seguinte ponto: como falar de Jesus. A lição vai trazer para mim e para você 7 dicas importantes para que você possa entender como apresentar Jesus para as outras pessoas. Observe o que a lição vai dizer. Considere algumas sugestões simples para ser mais intencional ao falar de Jesus para as outras pessoas. Em primeiro lugar, conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Entenda um detalhe importante. Há pessoas que têm muita facilidade de apresentar Jesus aos outros. Outras pessoas já são mais retraídas, têm um pouco de dificuldade. Independente de qual seja a sua condição, eu e você temos que nos lembrar que o testemunho vem por meio da experiência.
Você experimentou e agora você vai apresentar para as outras pessoas aquilo que você experimentou e foi bom para você. Isso pode ser que não seja possível ser apresentado em poucos minutos. Pode ser que haja necessidade, e de forma especial é sempre bom que haja, a oportunidade de você primeiro construir amizade, proximidade, relacionamento com essa pessoa e aos poucos ela notará em você a mudança e ao mesmo tempo você terá a oportunidade de dizer para ela quem operou a mudança em você. Segunda dica, ore para que o Espírito Santo atue no coração da pessoa para quem você deseja apresentar Jesus. Terceiro, busque formas naturais de falar das suas experiências de fé ou oferecer uma oração por essa pessoa. Você consegue entender? Nada é mais eficaz do que o testemunho daquele que experimentou. Você consegue entender? Lembra da história do remédio. Você tomou o remédio e foi curado. Não há como ninguém negar a eficácia do remédio. Logo, você precisa agora somente falar para as pessoas qual foi o remédio. O mesmo acontece com Cristo. Não há como negar a operação e o poder de Cristo na vida do ser humano. Quando as pessoas notarem a mudança que ocorre na sua vida, simplesmente você terá que compartilhar aquele que operou a mudança. A quarta dica diz assim: procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja e da mesma fé. Isso facilitará com que essa pessoa compreenda melhor e tenha acesso a mais informação sobre a sua própria fé. Quinto, ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos do seu amigo e mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho e resposta e direção. Você consegue entender? Dicas extremamente importantes que você precisa gravar, anotar e colocar em prática. Sexta dica, chegará o momento de perguntar se ele deseja dar o passo e estudar a palavra de Deus. Sempre haverá esse momento. Pode não ser no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, mas em algum momento haverá oportunidade de você oferecer a essa pessoa ter acesso à verdade que você conhece através do estudo da palavra de Deus. E sétima e última dica, suas ações devem revelar a quem você pertence. Então veja, nada é mais importante do que o seu próprio testemunho. Se você de fato consegue apresentar Cristo por meio do seu próprio testemunho, quem sabe até mesmo sem palavras, isso certamente impactará a vida das pessoas que estão ao seu redor e de modo especial desse amigo para quem você deseja apresentar Jesus. Logo, eu e você precisamos entender algo extremamente importante. Nada no processo de apresentar Jesus aos outros é mais importante do que a sua relação com o Cristo que você deseja apresentar. Você consegue entender? É importante pregar sobre Jesus. Mais do que isso, viver com Ele. E de forma simples as pessoas então terão acesso àquele Cristo que você conhece e com o qual se relaciona. A lição de quarta-feira chama a nossa atenção para o seguinte tema: um filho que se afastou. Um tema importante, sensível e extremamente necessário ser tocado quando tratamos sobre o testemunho e a pregação do Evangelho àqueles que precisam conhecê-lo e ter uma relação com Cristo. O texto vai dizer assim: muitos conhecem de perto a dor de ver um filho que, apesar de ter sido criado em um lar cristão, escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor. Certamente você conhece ou mesmo tenha dentro da sua própria família pessoas que outrora conheceram a Cristo, estiveram próximo dele, mas hoje se afastaram, independente de quais sejam as circunstâncias, e hoje estão distantes demais para voltar. A palavra de Deus nos apresenta um consolo, uma esperança de que o Senhor pode trazer de volta aqueles que se afastaram. A lição chama a minha e a sua atenção para o texto de Oséias capítulo 4, verso 17, bem como também o capítulo 7, versos de 1 a 16. Observe o que a lição vai destacar. Lemos que, em sentido figurado, Raquel, a avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus, conforme Jeremias capítulo 31, verso 15. O Senhor respondeu à profunda tristeza de Raquel com as seguintes palavras: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias capítulo 31, verso 16 e verso 17. Você consegue entender a profundidade, a extensão, a grandeza dessas palavras? Hoje eu sou departamental na área de mordomia, família e MAP.
e de forma recorrente nós somos convidados a trabalhar junto às igrejas com a temática da família, encontros de casais, pregação para pais, escola de pais, enfim, várias atividades nesse sentido. E sempre, de forma recorrente, nós encontramos pais e mães que muitas vezes chorando nos procuram para que nós possamos orar por seus filhos, ou quem sabe para o esposo, para a esposa, ou para alguém que é parte da família e está distante de Deus. Este texto traz para mim e para você um consolo poderosíssimo. O consolo de que aquele pai, mãe ou familiar que ora por alguém que está distante de Cristo, esta oração, este choro, este lamento, essas lágrimas serão enxugadas porque Deus hoje já está trabalhando em operação para trazer esta pessoa de volta para o Senhor. Contudo, eu e você sabemos que o aceitar a Cristo é uma decisão pessoal e Deus está trabalhando para que as pessoas possam aceitá-lo e de modo especial voltar para a casa do Senhor. Então eu e você temos que ter a plena certeza, embora as decisões sejam individuais, nós devemos orar para que Deus traga de volta aqueles que se afastaram e você, pai e mãe, que está orando por seu filho, por sua filha, continue em oração. Nós já temos recebido, tendo tido contato com histórias belíssimas de milagres que Deus tem realizado, trazendo de volta pessoas que outrora se afastaram. A palavra de Deus nos encoraja a orar também por aqueles que se afastaram, não só pregando a palavra para aqueles que conhecemos agora, mas em especial continuar insistindo e orando para que aqueles que já conheceram possam também retornar. A lição de quinta-feira então chama a minha e a sua atenção para o seguinte tema: eu os farei voltar. Observe o que a lição destaca. Relacionar-se com um ente querido que se afastou do Senhor pode ser desafiador, e de fato é, por conta dos conflitos e das dificuldades. Contudo, por isso é essencial que suas atitudes e palavras sejam fruto do tempo que você passa com o Salvador. Lembra quando falamos sobre as estratégias ou as dicas para pregar o Evangelho e tratamos sobre a necessidade de você se relacionar primeiro com Cristo e experimentar a Cristo para que de forma natural você possa apresentar Jesus para os outros? É isso que a lição está dizendo. Quando eu e você nos relacionamos com um ente querido que se afastou de Cristo, ao invés de criar discussões, contendas e brigas, você precisa mostrar para ela o benefício do seu relacionamento com Cristo, pois através do impacto do seu testemunho, do relacionamento que você tem com Cristo, essa pessoa terá, por meio disso, a oportunidade de ver as benesses de estar ao lado do Senhor Jesus, assim como você está. A lição destaca: o testemunho de sua vida, suas ações, palavras, orações, por seu cônjuge ou filho que se afastou, pode transformar profundamente o futuro deles. Você consegue entender? Não devemos desistir de orar, nem tampouco de nos relacionar com Cristo, pois o nosso testemunho e as nossas orações oferecerão a Deus o privilégio e o poder para que essas pessoas possam retornar para o Senhor. A lição ainda acrescenta: lembre-se, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Isso diz Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 300. Você consegue entender? Grave o que eu vou dizer. De todas as ferramentas, dicas, estratégias e meios que eu e você temos para pregar o Evangelho e, de modo especial, alcançar os entes queridos que se afastaram do Senhor, é viver um relacionamento real e sincero com Cristo. Um relacionamento onde você não somente conhece Jesus de longe, mas de fato tem um contato e uma experiência com Ele através da oração, através do estudo da Bíblia, através da comunhão e principalmente através do testemunho. Uma vida transformada é o mais forte argumento para que outros compreendam o poder de Cristo transformar vidas e corações. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família e que de modo especial você possa experimentar Jesus e de forma também especial compartilhar o seu testemunho com outras pessoas. Nos encontramos na próxima semana para encerrarmos esse trimestre e nos prepararmos então para um novo estudo que teremos na Palavra de Deus. Que Deus abençoe e até semana que vem.